Olá, pessoal, sou a Thaís Pinheiro e eu fui convidada pela GUP para poder aqui, nesse momento, que você que é um cliente muito especial para eles, para falarmos sobre as medidas provisórias, que estão tanto impactando, medida provisória, leis, portarias, né, que foram emitidas nesse período do Covid-19 e que estão impactando as empresas e deixando elas um pouquinho preocupadas. É uma apresentação um pouco longa, a gente vai falar sobre bastante coisinha, bastante detalhe. Então, assim, se você tiver qualquer dúvida, tem um link bem aqui embaixo. Acesse o link e coloque suas dúvidas, porque amanhã, na nossa mentoria, a gente vai poder conversar sobre elas. Lembrando que a nossa mentoria é amanhã, das 17 às 18 horas. Espero que vocês possam curtir esse material que a gente fez com tanto carinho, junto com o pessoal da GUP. E assim, só um recadinho. Eu tenho uma nenê bem aqui no fundo. Então, se vocês escutarem um gritinho ou um cheirinho, é a minha nenê que está aqui junto, acompanhando do lado de fora esse momento de gravação com vocês. Vamos lá, então? Vou só compartilhar minha apresentação. Esperem só um minutinho. Só um minuto. Vamos ver. Acho que ainda não. Calma aí, vou de novo. Isso. Ok. Acho que agora vocês estão vendo, né? Então, vamos começar a vamos tentar ser o mais prático possível, mas também sem esquecer dos detalhes. Temos anotação para poder ir falando com vocês durante a apresentação? Temos. Podemos esquecer alguma coisa? Podemos, mas eu peço desculpa desde já, e aí a gente já começa para poder falar. Então, assim, antes de começar qualquer coisa falando sobre toda a parte de legislação que foi emitida nesse período, acho que cabe que a gente faça uma introdução, né? Só um minutinho. Então, vamos lá. Qual que é o cenário que a gente está vivendo hoje, né? A parte da pandemia fez com que o governo reconhecesse o estado de calamidade pública. O que é estado de calamidade pública? Vamos fazer uma introdução. Quando existe alguma coisa que foge da normalidade, que possa ser uma catástrofe, uma pandemia, né, que primeiro ela foi qualificada como uma pandemia, que possa ser algo que fuja dos controles, o governo está previsto na legislação que ele possa se pronunciar, se posicionar como estado de calamidade pública. E isso pode acontecer tanto em nível federal, quando aconteceu lá de Brumadinho, a cidade decretou estado de calamidade pública ao município. Nesse caso, a gente está falando do Brasil como um todo. Então, o que aconteceu? Quando foi lá em 17 de março, o governo ele acionou o estado de calamidade pública, né, para todo o país, que foi através do decreto legislativo número 6, tá bom? O que acontece? Quando você decreta o estado de calamidade pública, isso aciona alguns gatilhos que já estão previstos já na legislação atual. Então, assim, você tem desde segurança civil, a parte economia, trabalhista, né? Eles já prevêem, tipo, numa situação dessa, o que acontece? Então, uma das coisas que a gente pode já destacar é que o que é estado de calamidade pública? O estado de calamidade pública, ele já dispensa ao governo, automaticamente, de cumprir a meta fiscal. O que é meta fiscal? Meta fiscal é o orçamento, quanto que ele pode gastar. Então, para o ano de 2020, no Brasil, o nosso presidente já tinha previsto que a gente já teria um déficit, que seria um prejuízo total, de 124,100 bilhões. É o que já estava previsto no país. Nessa situação hoje, isso significa do quê? Que a gente pode ultrapassar esse número, e a gente vai ultrapassar. Então, vai gastar mais do que estava previsto, vai gastar mais rápido, e existe uma outra informação também. Dispensa a licitação. Licitação é o processo de compras que obriga cotações, obriga você a classificar o teu fornecedor para ver se ele é um fornecedor
correto, organizado, tudo. Então, essa parte de calamidade pública, ela aciona alguns gatilhos bem importantes. Tem algumas coisas que talvez seja cabível falar. Ela, durante esse processo, o governo emitiu lei, aí ele, vamos lá, teve lei, teve portaria e teve medida provisória. A lei. Emitiu a lei, precisa fazer. O que é a portaria? A portaria é um documento legislativo que é emitido para poder ser a correta aplicação da lei. Então, ela é uma manifestação administrativa pública, mas que você deve seguir ela para uma questão de orientação. E a medida, o que é a medida provisória? Ela tem força imediata de lei, ela é emitida pelo presidente da República e, para ela continuar tendo validade, ela precisa ser aprovada num prazo de 45 dias, e aí ela ainda tem a vigência de 60 dias. Então, ela pode, acabou em 45 dias, tem um prazo de vigência de 60 dias para poder ser aplicado, para depois virar a lei. Se nesse período ela não vira a lei, e aí então ela não tem continuidade. Qual que é a diferença? Os atos que você fizer enquanto ela estiver ativa, enquanto ela estiver vigente, a duração, é o que você consegue ter benefício, tá bom? Desculpa essa parte mais chatinha, mas é uma explicação que a gente está falando de por que tem diferença na menção dos materiais. E aí vocês vão ver que algumas ações do governo vão ter validade de acordo com o que está no documento, ou vão ter validade de acordo com o período de calamidade pública. Então, atualmente, hoje, nosso estado de calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020. Isso pode ser postergado, isso pode ser antecipado. Isso depende, né? Isso depende de como nós vamos agir, como o país vai se desenvolver, como que essa pandemia, se ela vai recuar ou não vai. Porque, na verdade, a grande preocupação é que ficar em casa, né, que é uma das recomendações médicas, é por causa do caos público, né? Você não tem o atendimento necessário não somente para atender uma pandemia, mas para todas as outras pessoas que que sejam doentes e enfermas. Então, a gente tem que ficar na torcida para que passe logo. E aí, se o estado de calamidade pública é um ponto que tem que ficar atento, ele antecipar, aí muitas instruções que estão relacionadas a ele também vão antecipar o prazo delas. Nesse período que a gente está falando de calamidade pública, nunca se viu tanto a produtividade do poder legislativo desse país. Tão rápida, né? Tipo assim, e até tem aquela brincadeira assim, com que frequência você vê medidas provisórias, Thaís? E eu falo o tempo todo, né? E aí, só nesse período de pandemia, foram emitidos mais de 250 documentos, né, na legislação brasileira, que falam sobre diversas áreas, seja fiscal, seja na parte de departamento pessoal, seja segurança civil, seja setor de saúde, sejam compras. Tipo, resolveu-se fechar as fronteiras. Então, eles emitem um documento, tá nessa relação. Tem logo no final, depois do nosso material, o governo, por fim, ele resolveu, tem um link, né? Tem dois sites, um que chama Vamos Vencer, onde ele relaciona todos esses impactos, e tem outro que ele chama de quadro legislativo, em que ele relaciona todas essas alterações na legislação, novas alterações, exclusões, revogações, e estão relacionadas à data que foram emitidas e um breve chamado resumo delas. Está no final dessa apresentação, que a GUP também carinhosamente vai disponibilizar para vocês, clientes, né, para poderem consultar, tudo bem? Então, nosso objetivo hoje é ver o quanto que a gente consegue ajudar vocês nessas questões que envolvem as rotinas de forma resumida, né? E sem muita linguagem técnica, apesar de estamos falando de muitos termos técnicos, né? Então, vamos lá. Um panorama geral. Eu vou falar, a gente atualizou essa apresentação até sábado passado, dia 25. Então, até lá tinham 3 milhões de pessoas infectadas no mundo, mais de 200 mil pessoas mortas, mais de 58 mil pessoas graves, né? E é uma coisa muito, muito engraçada, porque o nosso carnaval, ele inicia no dia 21 de fevereiro, né? E o anúncio do primeiro caso, ele aconteceu justamente na quarta-feira de cinzas. Aí a gente não sabe se isso começou antes ou não, como é que foi, né?
Agora, a respeito dessa contaminação mundial, e é isso, eu acho que é uma coisa que a gente brasileiro precisa ter cuidado, porque não somos países com uma tecnologia na área de medicina tão avançada como outros países, né? Eu não sei se todos sabem, às vezes resultado de exames médicos aqui, a não ser que existe uma questão científica mesmo, mas às vezes aqui demora muito mais do que o resultado lá. Então, até esses países que a gente está falando, eles dessas 200 mil mortes, Estados Unidos, Itália, Espanha, França, Reino Unido, eles somam 70% das mortes. Então, a gente está falando de países, como se fosse Estados Unidos, Reino Unido, são países que, né, em questão de avanço, são bem melhores que a gente. Então, acho que precisa tomar um pouco de cuidado. E aí, no Brasil, a gente tinha 59 mil casos confirmados, não significa, né, porque nem todo mundo fez o exame para poder confirmar, mais de 4 mil pessoas, né, que infelizmente vieram a falecer, e ainda no sábado à noite, mais de 8.300 pessoas internadas em estado grave. Até sábado de noite, a gente estava ocupando a 11ª posição dos países com mais casos de pessoas falecidas, infelizmente. Por isso, gente, se cuidem dos seus, né? Cuidem de vocês, cuidem dos seus, porque os seus precisam de vocês também. E eu fico aqui na torcida para que tudo dê muito certo para a gente. Então, vamos começar. Cronologia das alterações. Nessa cronologia das alterações, a gente começa com o decreto, né? Decreto legislativo número 6, que faz o aviso do estado de calamidade pública. Na sequência, aí a gente tem, no total, nos 10 primeiros dias, a gente tem as primeiras legislação, que a gente tem 4 documentos que foram emitidos que impactam o dia a dia das empresas na parte de relação trabalhista. A gente trouxe também algumas outras informações que falam sobre o auxílio emergencial, para fazer só um breve comentário sobre ele também. E depois, nos outros 5 dias, teve ainda mais 4 documentos emitidos. Tudo bem? Vamos para o próximo. Detalhamento das alterações. A apresentação agora vai ser basicamente, a gente vai seguir por ordem cronológica dos fatos. Tudo bem? Então, vamos lá. Decreto-lei número 6, que reconhece o estado de calamidade pública e que fica decretado que ele vai até 31 de dezembro de 2020. Como eu comentei no início, alguns gatilhos são automaticamente já acionados e existe um super importante, que é o artigo 503 da CLT, que ele já prevê que quando isso ocorre, que você pode ter uma redução na jornada, e automaticamente no salário, de até 25%. Então, essa utilização, a gente tem uma outra medida provisória, a 936, que fala sobre redução de salário, de jornada de trabalho, mas você precisa tratá-la de forma separada. Ou você usa uma ou você usa outra. Esse aqui do artigo 503, ele diz que você pode reduzir em até 25% a jornada de trabalho. Então, a pessoa que trabalha 8 horas, ela vai trabalhar 6 horas. E aí, ela trabalhando 6 horas, você deixa de ter o benefício, a obrigatoriedade de pagar o benefício de refeição, que é o que está previsto por lei para quem trabalha acima de 6 horas, que você precisa dar auxílio alimentar. Então, ele já, quer dizer, automaticamente ele já autoriza a redução, para poder ter a manutenção do emprego. E depois, por essa redução, também você deixa de ser obrigado a pagar nesse período o vale-refeição, né? Mas é sempre muito importante, gente, essas decisões que serem tomadas sobre a folha, sobre qual medida adotar, nunca seja feita a 2 mãos. Seja feita a 6, a 8 mãos, a 10 mãos, se for necessário. Por quê? É muito importante que você converse, que o departamento pessoal RH, que é um departamento super importante, que trata dessa parte estratégica da empresa, né? É estratégia, RH, ele é a estratégia de negócio, ele é o coração, ele é o pulsar, né? Porque são as pessoas que movimentam, né, a empresa. Então, ele é um fator muito importante. E, ao mesmo tempo, ele é um departamento que anda muito lado a lado. Estratégia de negócio, parte financeira, jurídico, porque é totalmente
está totalmente envolvido com a parte legal, que é obrigado, né, a ter. Então, assim, não decidam por si só. Apresentem os planos, as possibilidades, e aí discutam, né, com o máximo de pessoas que seja cabível nesse momento. Depois nós temos a medida provisória 927. Essa é longa. Se vocês quiserem dar uma pausa nesse vídeo, pegar um copinho d'água, esse talvez seja o momento, porque ela fala de muita coisinha, ela é bem legal, mas ela fala de muita coisinha. Então, ela foi emitida no dia 22 de março e ela tem a durabilidade da calamidade pública que vai até 31 de dezembro de 2020. Existem algumas coisas muito legais nesse sentido desse documento da medida provisória 927, que ele fala assim, as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade. Ele é bem assim, tipo, algumas ações se precisam fazer já, que trata de isolamento, que trata de posicionamento, que não consegue fazer isolamento, atividade que precisa ser temporariamente parada. O que ela traz? Ela traz algumas possibilidades que você consegue reduzir a formalidade. Então, geralmente, na parte de RH, de departamento pessoal, você tem prazos, você é obrigado a ter aprovações, ou precisa ser coletivo. Nesse caso, especificamente da medida provisória, da 927, ela diz o seguinte: você pode se utilizar dos meios eletrônicos para fazer o comunicado, meio eletrônico, e-mail, WhatsApp, SMS. Gente, assim, e-mail, a pessoa pode até falar, eu não tenho um computador em casa, apesar que dá para poder configurar às vezes, né, no celular, mas às vezes nem todo mundo, dependendo da pessoa, nem todo mundo tem um e-mail no celular, né? Vai só pelo computador. O WhatsApp ainda é um dos meios, todo mundo hoje em dia tem WhatsApp, praticamente todo mundo, né, tem WhatsApp. O SMS, ele ainda, as pessoas consultam, mas em questão de efetividade, vocês precisam se preocupar qual é a melhor forma que vocês conseguem que essa informação chegue na pessoa. Porque você pode não estar com ela no dia a dia, que é o que está acontecendo hoje, muitas empresas estão trabalhando de forma remota. E aí, como que você faz e assegura que essa informação chegou até ela? Basicamente, os prazos que forem indicados nessa medida provisória é que tem um aviso das ações com no mínimo de 48 horas antes. Você tomou uma decisão? Ok, acertou? Então você depois comunique com ele de forma eletrônica 48 horas antes. Pode falar por telefone? Pode, mas assim, é muito importante que vocês tenham algum documento que houve essa comunicação, que formalize, porque até o próprio colaborador da tua equipe é muita informação para o cara também, e ele fica escutando o noticiário, escuta o vizinho, escuta a amiga, escuta a mulher, escuta o marido, o tio. Cara, é um monte de informação. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a empresa se posicionar. Uma outra coisa legal também dessa medida provisória é a possibilidade do contrato individual. Então, você pode, do acordo individual. Você pode chegar e falar, você tem a pessoa A, B e C. Você pode chegar na pessoa tipo A, olha, a sua forma de trabalho, a gente vai fazer isso, 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 isso. Chegar na pessoa B que tem um outro cenário, uma outra, e fazer o acordo com ela. Mas, e assim, lembrando, você pode variar, desde que tudo esteja de acordo com o que está previsto no documento legal, né, desse material legislativo. Então, vamos lá. Quais são os temas, né? Quais são as medidas abordadas, aprovadas nessa medida provisória? A primeira coisa que ela fala é sobre teletrabalho, ou trabalho remoto, ou que todo mundo fala, o tal do home office. Bom, gente, só para lembrar que como é muita coisa, a gente tem sempre uma colinha, né? Para poder ajudar, para não poder esquecer nada, né? De falar com vocês. Então, vamos lá. Existe, quando a pessoa trabalha home office, né? Ele chama de teletrabalho, você tem um contrato de trabalho diferenciado, que diz sobre as condições de trabalho, que essa pessoa ela vai trabalhar de forma remota. Nesse caso, né, da medida está dispensada durante a vigência dela, tá, gente? Digamos que a calamidade pública acaba dia 31 de dezembro, ou que é possível antecipar essa data. Se vocês fizerem esse tipo de ação pós esse período, aí não vai ter validade do documento, tá bom? Não vai ter validade de ação sem o documento. Então, está dispensada a formalização no contrato individual do trabalho e da alteração do trabalho de presencial para teletrabalho, trabalho home office, assim como o seu retorno. Então, você não precisa emitir um contrato individual para ele falar, olha, a partir de hoje você tá e depois você retorna em tal data. Mas você tem que fazer o tal do aviso
eletrônico, né? Para ele com menos de antecedência de 48 horas. E se o funcionário não tem um equipamento em casa, precisa do seu? Você pode disponibilizar o documento da tua empresa em forma de comodato. E aí, no caso do auxílio da infraestrutura, ele não vai ser caracterizado com natureza salarial. O que isso significa? Que ele não fica sujeito à provisão de férias, nem 13º, INSS, FGTS e imposto de renda, né? Também outro destaque que ela dá, que as comunicações que forem feitas com o colaborador nesse período e que estejam fora do horário de trabalho não vão ser constituídas tempo à disposição, horas extras. Vocês sabem por que isso? Porque há muitos processos, as pessoas têm WhatsApp de empresa, tudo, há muitos processos que já estão sendo ganhos, que a pessoa diz que se encontra disponível para a empresa e que trabalhou fora do horário, porque ficou conversando com o chefe, colega de trabalho, para resolver alguma coisa fora do horário. E aí ele está dizendo assim, nesse período de pandemia, gente, comunicação fora de horário de trabalho não constitui tempo à disposição. Significa não constitui horas extras, né? Também essa regrinha de teletrabalho home office, ele se aplica para toda a sua equipe, todos os empregados, inclusive os estagiários e aprendizes, se tiverem a condição plena de poder trabalhar, tá bom? Não se aplicam as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, ok? Então, dessa parte do home office, do que era antes, do que está agora, o alívio é sobre as comunicações fora do horário e também sobre a questão do contrato de trabalho que formaliza. Também sobre que a ajuda na infraestrutura não tem natureza salarial. Então, se você comparar como que é a lei hoje do teletrabalho, o que está previsto, são basicamente essas diferenças, tá bom? Antecipação de férias individuais. Então, está aprovada férias com aviso mínimo de 48 horas de novo, tá vendo? Eu vou repetir essas 48 horas, mas é porque para vocês irem lembrando. Porque hoje na CLT é previsto que você tem que ter o aviso de férias com 30 dias, comunicar, né? Com 30 dias antes do início de férias. Então, agora você pode avisar a pessoa com 48 horas de antecedência que ela vai estar de férias. O período de férias não pode ser inferior a 5 dias corridos, não muda do que a gente tem, né? Poderão ser concedidas antes do período aquisitivo. A pessoa não tem um período aquisitivo suficiente, não alcançou um ano, né, para poder ter o direito ao gozo lá de 30 dias, de um mês. Você pode antecipar esse período para poder dar para ela, para conceder as férias para ela. E a negociação de antecipação, ela deverá ter um acordo individual escrito. Que nem eu falei, você pode dar para o colaborador A, ou a gente pode dar até nome, colaborador João e Maria. Você pode dar para o João as férias antecipadas, mas para Maria você decidiu não dar as férias para ela antecipada. Ela continua trabalhando remotamente, ela tem trabalho para isso. Então você pode optar por um e para outra pessoa não. É muito importante que no caso de decisão de você, eu vou colocar pessoas de férias e vou fazer isso de grupo em grupo. A legislação indica que as pessoas classificadas no grupo de risco devem ter prioridade nesse processo de antecipação de férias, tá? Então também é importante vocês mapearem quais são os colaboradores que estejam, né, nesse quadro, tá bom? Também a legislação ela faz algum comentário sobre os profissionais da área de saúde, que nesse período que estejam de férias ou de licença profissional, eles poderão ter as férias suspensas, né, e antecipadas, tá bom? Uma outra coisa muito boa e muito legal, o pagamento de 1/3 das férias, que é essas férias antecipadas que a gente está falando, ela poderá ocorrer após a concessão das férias, desde que aconteça até o pagamento do 13º. Então, tipo, 1/3, você não vai disponibilizar esse caixa agora. Você tem um prazo de você fazer após a concessão e o limite máximo até o 13º de 2020. Tudo bem? O pagamento das férias também, ela vai acontecer, se eu comecei as férias hoje, é dia 29, se eu comecei as férias hoje,
em vez de pagar amanhã ou até 2 dias, que era o prazo, você tem que pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, se eu comecei hoje, dia 29, eu tenho que pagar até o 5º dia útil de maio, né? Do início do gozo das férias. Tudo bem? Em caso de rescisões, os valores não pagos referente às férias deverão ser pagos. E aqueles que você antecipou, você pode também descontar. Tudo bem? A concessão de férias coletivas. As férias coletivas, ela na verdade, ela tem algumas regrinhas para poder acontecer. Ela pode acontecer 2 vezes por ano, atualmente, prevista na legislação, né? E ela deve ter um comunicado para o Ministério da Economia, né? E sindicatos. Você tem que fazer a informação prévia de que a empresa vai ter férias coletivas, o grupo, o departamento, tudo em detalhe. Então, tem que fazer esse prévio comunicado. Nesse caso das férias coletivas, está aprovada as férias coletivas, desde que você avise os empregados com 48 horas de antecedência e fica dispensada a comunicação, a formalização do documento para o Ministério da Economia e sindicatos, né? E aí, também se mantém os limites máximos de serem 2 férias, né, coletivas por ano, né? E um limite mínimo de 10 dias. Tudo bem? Então, férias coletivas permanece, mas sobre a formalização deu uma tranquilizada no que eles estavam nas regras. Então, vamos ao próximo agora. Aproveitamento e antecipação de feriados. Isso, na verdade, assim, acontece que algumas atividades de empresa, a pessoa só consegue trabalhar se estiver na empresa. Ela não tem função na empresa. A empresa resolveu fechar ou ela está, né, nesse período, seja, por exemplo, um comércio que encerrou suas atividades, tudo. Se ele não conseguir, não tiver outra forma de trabalhar, a empresa, ela... Inclusive, tem gente que fala, eu estou trabalhando no home, mas eu não tenho o teletrabalho, né, home office, mas eu não tenho atividade para poder fazer. Inclusive, pessoas nessa situação, o que está sendo indicado, né, pela legislação? Que você possa antecipar esses feriados. E são chamados feriados não religiosos e federais. Por exemplo, feriado da República, dia 15, feriado do dia 21 de abril. Então, você pode aproveitar, né, esses feriados como se fossem, né, dias do trabalho para poder utilizar. No caso de feriados religiosos, que a empresa, né, quer aplicar esse feriado de poder antecipar, olha, você já aproveitou esse feriado, tá? Então, quando a gente voltando a trabalhar, quando tiver esse feriado, você vai ter que trabalhar normalmente. No caso de feriados religiosos, aí a questão é empresa e empregado. Porque pode ser que ele não concorde com o feriado religioso e que ele não se sinta, tipo assim, obrigada a compensar esse dia também, tá bom? Próximo que a gente tem são os bancos de horas. Aí, o banco de horas... Vocês sabem que eu tenho escutado bastante falar dessa parte do banco de horas, porque as pessoas também... não é só o feriado, né, que a gente pode aproveitar das horas trabalhadas. Terão também essa parte de como é que fica se eu não estou trabalhando lá na nossa empresa. A gente colocou 100% das pessoas home office, mas tem pessoas que não tem o que, por exemplo, a nossa madrinha lá do bem-estar, que cuida da parte de café, que cuida, que faz as nossas pipocas, coitada, como é que ela, né, ela não consegue trabalhar. Elas vão ainda lá no escritório de vez em quando, raramente, para dar uma olhadinha, mas não consegue trabalhar de forma efetiva. O que a lei disse? Ela disse o seguinte, fica autorizada a constituição de banco de horas, né, em razão da interrupção das atividades do empregador, que através de acordo individual, gente, individual, você pode compensar em até 18 meses após a data da calamidade pública. Então, durante esse período, vocês ficaram fora, a empresa foi interrompida as atividades, as pessoas não conseguem trabalhar, aí você acumula esse valor de horas que ela não trabalhou, tipo, já tirei férias, feriado, não sei o quê, acumulou essa quantidade, e aí a pessoa ela teria que compensar esse banco, né, como fosse, em até 18 meses após a data de encerramento da calamidade pública. Então, ela tem banco de horas negativos, né, porque não realizou as atividades, não conseguiu.
Só que tem um cuidadinho. Assim como da hora extra, que é permitida até 2 horas por dia, de acréscimo da jornada de trabalho, também essa compensação do banco de horas ficam limitada até 2 horas por dia, tá bom? Nesse caso desse banco de horas negativo especial, de compensação, não fica dispensada também a formalização por um acordo ou convenção coletiva. Não precisaria fazer essa negociação, não precisa ter menção do sindicato, já vale o que está aqui na medida provisória, tá bom? Suspensão e exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Durante o período do estado de calamidade, ficaram suspensos os exames médicos admissionais. Tem empresa ainda que continua contratando, ainda bem, né? Mas durante o período da calamidade fica suspenso, né? Tem suspenso, não significa que fica suspenso, não significa que fica tipo dispensado, né? Que ele não precisa. E o demissional também pode ser suspenso desde que o exame médico ocupacional tenha sido realizado menos de 180 dias. Então, vamos só recapitular. Você tem um exame médico admissional, quando você contrata a pessoa, e aí faz um exame médico para ver se está tudo ok com ela, com as funções que ela vai cumprir. Depois, você tem, se ela fica mais de um ano, é sempre recomendado o exame médico ocupacional, para ver se mantém, né, a saúde dela, se não houve alguma interferência na saúde por causa do trabalho. E depois você tem um exame demissional, para ver se na data que ele foi desligado, como que se encontrava a saúde dessa pessoa. O objetivo sempre é verificar se não existem problemas que foram ocasionados na saúde em razão da forma de trabalho, né? Por causa do trabalho. Então, e esses exames, quando eles precisam ser realizados? Então, assim, como foram suspensos, né? Então, o exame admissional está suspenso e o exame demissional ele está suspenso desde que o exame ocupacional tenha acontecido no máximo a 180 dias, que seria o último exame mais, né, nele. E quando que esses exames vão ter que ser realizados? 60 dias após o encerramento da calamidade pública. Então, 31 de dezembro, contam 60 dias, ele deve ser realizados 60 dias após ainda. Então, lá para o mês de março, abril de 2021, tá bom? Os treinamentos, agora, pulando dessa parte de exames médicos, a gente vai para a parte de segurança do trabalho, que você tem treinamentos, né? Às vezes tem CIPA, treinamentos periódicos que precisam ser feitos. Eles podem continuar ocorrendo, desde que sejam à distância. Se não for possível ser à distância, eles deverão ser postergados, tá bom? Não tem como, não vou ter que reunir o pessoal, cada um numa sala, no espaço, não. A regra é a indicação é que se faça o treinamento periódico remoto ou após passar, tá bom? As comissões de prevenção de acidentes do trabalho serão mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública. E aí, o que acontece? Tem aquele pessoal que tem a estabilidade, né? Então, se nesse período de calamidade pública iam ser feitos novos processos eleitorais, eles ficam suspensos também nesse período da calamidade. Então, ficam suspensos até passar o período, logo que acabar o período, janeiro, fevereiro, aí vocês já podem fazer novas eleições para poder cuidar. Tudo bem? Diferenciamento do recolhimento do FGTS. Nessa regrinha aqui, ele fala de duas coisas. Ele fala sobre a possibilidade de postergação do pagamento do FGTS e ele fala sobre as certidões negativas de regularidade do FGTS. Então, se na data dessa medida, porque essa medida provisória foi emitida, se você tiver nessa data que ela foi emitida, você tiver certidões negativas do FGTS vigentes, a data de vencimento delas foi postergada por mais 90 dias. Por que isso? Porque se você precisar tirar uma certidão negativa e não conseguir, também eles vão estar disponíveis para poder auxiliar, porque assim, por mais que esteja funcionando, está tudo remoto, a equipe está reduzida, uma página remoto, então assim, há uma compreensão do governo sobre esse momento, né,
da empresa, mas também há o governo também tem a necessidade dele e reconhecimento que não vai conseguir atender tudo. Então, certidão negativa de regularidade da FGTS prorrogada por mais 90 dias. Outra coisa também, os termos de intimação fiscal que estiverem em andamento nesse período da parte da FGTS ficam suspensos também por 180 dias. Isso é bem legal para as empresas que estejam passando por esse momento. Na parte do recolhimento do FGTS, o que está aprovado? O FGTS é guia da competência dos meses de março, abril e maio de 2020, que tenham vencimento abril, maio e junho, respectivamente, né? Os valores desses 3 meses, sem cobrança depois de multa e juros, poderão ser parcelados em até 6 vezes. Então, vamos lá, repetindo. O FGTS referente aos meses de março, abril e maio de 2020 poderão ser parcelados em até 6 meses, sendo a primeira cobrança no mês de julho, vencimento no dia 7, e não terá cobrança de multa e juros sobre isso. Por isso que eu falei, lembra que eu falei, gente, tomem as decisões, as melhores decisões que for, com o setor financeiro de vocês. Ele é o melhor amigo nesse momento. Tipo assim, vale a pena? É o caso que a gente precisa? Porque assim, o que a gente, até aqui na nossa empresa também, GUB, tá todo mundo fazendo esse estudo de planejamento financeiro, a gente fica pensando, nossa, que legal, teve muita postergação, desconto, mas a gente abre uma lanterna amarela. Precisa organizar o caixa, né? Porque se você não pagar regularmente, igual está dito, ele volta para a penalidade inicial. Então, assim, precisa tomar cuidado com esse cumprimento. A lei é clara. Eu te dou o benefício, desde que você cumpra ele de acordo com o que a gente, conforme o combinado. O combinado não sai caro, né? Então, pode ter, e é nossa luz amarela, nosso farol amarelo, cuidado com a organização de caixa. Putz, deixei para lá, acabou acumulando muita coisa, e isso pode acontecer, porque que acontece? Você tem o impacto da crise, a empresa estava ainda, você pode ter uma queda de caixa, no momento dessa queda de caixa, você tem caixa hoje para poder pagar e amanhã teve uma queda. E essa queda, será que você vai conseguir cumprir com essas obrigações que você está só postergando? Acho que vale a pena fazer um estudo sobre isso, um cuidado desse prazo, tá bom? E aí, mais uma coisa, se a empresa optar por parcelar esses meses, ele precisa comunicar. Aí é uma formalização legal, comunicar nos canais da Caixa Econômica, aqui, os canais de formalização do FGTS, que optou pelo parcelamento. Esse comunicado deve acontecer até o dia 20 de junho de 2020. Os valores que não foram não declarados ou declarados a menor, quer dizer, você tinha lá R$1.000 para pagar de FGTS, ou você não declarou esse valor, né, do pedido de postergação, ou você declarou R$800, ficou R$200 em aberto, exatamente esses valores ficam sujeitos a multa e juros. Normalmente, eles entram na regra, tá bom? No caso de... Tem uma outra coisa que deve tomar-se atenção. No caso de você desligar algum colaborador nesse período, aí você precisa pagar no prazo normal. Então, o valor do FGTS referente a ele, você tem que pagar normalmente, não entra no parcelamento. Porque ele vai fazer o saque, né, do fundo de garantia. Então, você precisa pagar. Eu não sei se vocês sabem, é possível fazer o recolhimento individual por colaborador. Você pode fazer da empresa, o coletivo consolidado, mas a Caixa Econômica também possibilita que você faça o pagamento do FGTS, não somente da multa, né? A multa já pode, mas do FGTS da guia individual, tá bom? Vamos lá. Outras informações, uma das coisas seria o atendimento de infração trabalhistas, que eu já comentei, para poder... ok. É isso mesmo. Não, acabei mencionando no tópico de outras, eu acabei mencionando essa parte dos termos de intimação que estão suspensos por até 180 dias, a partir do início desta medida provisória. Bom, sobre a medida provisória 927, ela é bem longa mesmo, bem longuinha, mas, novamente, né, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, teve um link para poder colocar dúvida, a gente vai poder conversar um pouquinho mais amanhã na nossa mentoria.
às vezes eu gosto de só reafirmar ou repetir algumas coisas. Então, ó, nessa parte da medida provisória 927, o grande destaque é que muitos documentos formais foram eliminados, possibilidades que o governo quer a celeridade. O que ele possibilitou? A celeridade e praticidade nas ações para poder fazer. Então, basicamente, é estudar caso a caso, cuidado com o caixa no planejamento, a comunicação efetiva com antecedência de 48 horas, garante-se, utilize-se de que quando vocês fizerem a comunicação, ele realmente recebeu. Tem a validade, tipo, de acordo, falam lá, alguma coisa assim. É sempre importante a empresa se munir disso. Mas eu acho que uma coisa muito, muito importante é que vocês consigam transparecer ou consigam demonstrar para o empregado que esse é um movimento que está previsto em lei e que quais são os benefícios que ele consegue, inclusive, para poder ter a manutenção do trabalho, né? Como que a empresa consegue garantir que ele consiga ficar mais tempo. Essa é uma das medidas. Eu gostei bastante da 927, tá? Vamos para aí, seguindo a ordem cronológica, a gente tem a portaria 555, que ela fala sobre a prorrogação das certidões negativas emitidas pela Receita Federal. Então, todas as certidões negativas emitidas pela União Receita Federal, que ainda estavam válidas na data de publicação dessa portaria, a data de publicação dela foi dia 24 de março. Se elas ainda estavam válidas na data de publicação, elas tiveram a data de validade prorrogada por mais 90 dias. Por que eu trouxe essa informação? Porque desde outubro de 2014, a Secretaria da Receita Federal, ela unificou certidões de regularidade fiscal federal e previdenciária. Então, hoje em dia, quando você emite a certidão negativa, significa que está tudo ok com a parte tributária federal e você também está ok com a parte previdenciária. E aí, especificamente nessa portaria, você tem as certidões negativas de débitos e você tem as certidões positivas com efeito negativo. Quais são? A certidão negativa é uma certidão simples. Eu fui lá, consultei e eu, ok, estou pago em dia, minhas obrigações acessórias, impostos, o ISS, a empresa está ok. A certidão positiva, vou dar um exemplo clássico. As empresas que fizeram opção pelo Refis, que é o financiamento feito pelo governo de dívidas tributárias passado, enquanto não há consolidação, primeiramente ele emite o refis, depois ele pega e vai consolidando. Consolidando é reconhecendo. Enquanto ele não consolidou, ele tem alguma dúvida nesse processo, você tem que ir até a Receita Federal lá pessoalmente, demonstrar todos os comprovantes de pagamento e pedir para que seja emitida uma certidão negativa. Então, ela sai certidão positiva com efeito negativo. Então, se vocês tiverem qualquer um desses documentos, eles têm validade por 90 dias. Pode ser que, se continuar isso, pode ter uma outra postergação, porque muitas empresas continuam ainda em andamento. Uma das coisas que a gente vai comentar aqui foi do benefício do financiamento salarial, que é com juros baixos, 3,70%. Os bancos estão exigindo certidões negativas, que é um dos documentos. Não deveriam, mas assim, eles estão fazendo análise de crédito, né? Então, é importante nesse período ter a certidão negativa e para quem tinha, tem a validade ainda. Vamos para a próxima, a medida provisória 932, que é a redução temporária das alíquotas do sistema S da folha de pagamento. Essa medida provisória tem que tomar cuidado porque o benefício que traz dela não é o mesmo que traz na medida provisória 139. Tá bom? Então, vamos lá. Quando você pensa na guia do INSS, a guia do INSS hoje, vou falar de empresas enquadradas no regime do lucro real e lucro presumido. A guia do INSS hoje é composta pelo valor que você desconta do colaborador, né, para poder fazer o repasse para a Previdência Social. Depois você ainda tem o valor patronal, que é um valor que as empresas, no fundo, elas pagam para poder fazer o auxílio do Fundo Previdenciário do país, que é uma alíquota 20%, 22%. E você tem as alíquotas de terceiros, que é onde está esse sistema S. Então, aqui ela tem 3 valores, 3 grupos, tá? Então, INSS de colaborador, continua. Você descontou, que ele está falando, você continua. Patronal, ela está prevista na medida provisória 139. E essas terceiras que tem a alíquota S, que a gente chama de alíquota S, é o que está abrangido por essa medida provisória 932.
Todo mundo falando, ai, postergou, reduziu a alíquota. Não reduziu todas, tá? Então, a primeira coisa que precisa saber é que a regra foi aplicada somente para as guias de competência dos meses de abril, maio e junho. Tudo bem? Então, somente 3 meses. Abril, maio e junho. E aí, foi aprovada a redução temporária. Temporária que é somente sobre esses 3 meses, tá bom? Então, o FPA 507, a alíquota foi reduzida de 5,8 para 4,55. O FPA 515, de 5,8 para 4,55. O FPA 523, sindicatos, associações, permanece a alíquota de 2,7. O 531, que é de agroindústrias, permanece 5,2. 612, que é para transporte público, de 5,8 para 4,55. 655, trabalho temporário, permanece a alíquota de 2,5. 566, de 4,5 para 3,75. Então, se vocês perceberem ali, aqueles que permaneceram é que entendeu-se que não seria tão afetado nesse momento. Ou que eles ainda tivessem algum benefício mesmo perante a crise e ainda continuam sendo ativos. Acho que talvez essa tenha sido a decisão do governo. Então, por esses 3 meses, houve somente a redução. Na 139, na medida provisória 139, fala-se sobre a postergação do pagamento do INSS, mas não se aplica. E aí vem o grande cuidado que precisa ter. Precisa segregar, na hora de fazer o pagamento, a opção, precisa segregar. Então, se você, depois a gente vai falar da medida provisória, se for decidido postergar a parte patronal, a gente vai comentar depois, normalmente dentro do prazo da competência devida, né? A competência, se o prazo respectivo devido, o valor referente às alíquotas do sistema S, tá bom? Outra coisa legal é que esse valor não recolhido, né, que foi essa redução temporária, não terá que ser compensado depois do estado de calamidade pública. O governo deu mesmo esse valor, e esse valor não precisa ser parcelado depois, nem compensado, nem pago de qualquer outra forma. O governo deu essa redução e essa redução foi um benefício ganho nesse período, tá bom? Vamos para a próxima. A Lei 13.982, que é o auxílio emergencial. Está todo mundo falando, né, sobre o auxílio emergencial. Para quem que é esse público especificamente? Porque o governo ele foi criando para grupos específicos. Até agora, antes que a gente está falando, depois a gente vai falar da medida provisória 936, mas até agora a gente está falando das pessoas empregadas, né? Agora, especificamente aqui nesse grupo, nesse grupo, para essa lei, foram tratadas as pessoas classificadas como trabalhadores informais, pessoas que, trabalhadores informais, vamos chamar de a tia Maria, que faz os melhores brigadeiros do mundo, mas ela trabalha em casa, é uma trabalhadora informal, né? O MEI, é aquele trabalhador que ele abriu um CNPJ e está no sistema do MEI, né, do governo, microempreendedor individual. Então, assim, geralmente, gente, quando tem em questão do profissional, ele começa como um trabalhador informal, trabalhando dentro de casa, ou trabalhando nas ruas, né, batendo de porta em porta, vendendo. Depois ele passa um certo patamar e fala, poxa, ele quer se formalizar, alguém pede uma nota para ele ou não, tem a questão do benefício também do INSS, então ele vira um MEI, né? E ainda tem aqueles profissionais regulamentados chamados de autônomos, que eles não têm CNPJ, mas eles são obrigados a ter uma inscrição municipal na prefeitura para poder emitir o recibo de profissional autônomo, né? E os desempregados. Aí esse pessoal está nesse grupo. Então, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Lembrando que desempregado, desde que não esteja recebendo seguro-desemprego, tá, gente? E aí foi aprovado essa parte do benefício emergencial, que começa com R$600 por mês. Serão sendo pago, é um benefício válido para 3 meses, R$600 por mês. Pode chegar até 1.200 no caso de que a mulher seja a única responsável pelas despesas da família. Então, 1.200 vezes 3 meses, a gente está falando de R$3.600.
Basicamente seria isso. Quem é que não consegue ter benefício desse auxílio emergencial? A pessoa que está recebendo seguro-desemprego. E aquela pessoa que está recebendo a Bolsa Família, ele pode sim optar pelo auxílio emergencial, mas ele deixa de receber o Bolsa Família. A intenção é que, ao utilizar-se desse benefício, as pessoas não acumulam benefício. Pô, recebo seguro-desemprego, auxílio emergencial? Não. Bolsa Família e auxílio emergencial? Não, também. A gente deixou aqui na apresentação o link da Caixa para poder fazer a solicitação e lá tem instruções gerais. Uma outra coisa que acho que eu acabei destacando aqui, geralmente esse benefício, quando falar de mulheres, né, do benefício de auxílio emergencial, tem meninas mulheres menores de 18 anos que foram mães, que estariam, né, elegíveis a esse benefício, mas não estão, porque precisa obrigatoriamente ter acima de 18 anos, maior de 18 anos, né? Que essa é a regra para poder ser utilizado. Então, basicamente, seria seguir o que está no site da Caixa Econômica Federal, por esse link. Lá dá para poder solicitar, é um aplicativo. E, assim, é muito bacana, né? Que aí você vê, né, o empenho, né? Vou fazer até abrir uma aspas aqui, o empenho, né, das pessoas. Vocês imaginam assim, às vezes a gente, como empresa, quanto tempo você leva para poder colocar um site no ar, um aplicativo, uma regra, e não sei quanto tempo a gente leva? Às vezes leva um tempo, estuda para ver se é válido, não é? E aí, engraçado, ó, dia 2 de abril, né, que sai essa lei, e aí um pouco depois você tem já uma página do governo já habilitada, já pronta, um aplicativo disponibilizado. Eu vendo pelo LinkedIn, eu vi o comentário de gente que conheciam as pessoas de desenvolvimento. Nossa, meu parabéns, né? Para essa galera de TI, desenvolvimento da Caixa Econômica, que, cara, os caras trabalharam assim, tacaram um pau no carrinho, assim, fizeram para poder sair do ar, porque essa é uma outra coisa, esse é outro desafio, né, que se tem nesse momento. Você consegue emitir um monte de, igual a gente viu a capacidade produtiva do Poder Legislativo do Brasil, né? Dá até orgulho que esse pessoal, mesmo trabalhando à distância, o quanto que, por fim, esses caras conseguiram, né, colocar, ó, trabalhar um monte de coisas e foram rápidos também, né? Você vendo as datas que aconteceram, né, a legislação, logo após o decreto de calamidade pública e depois, na sequência, né, 10 dias depois, a quantidade de leis, as regras, você tem um movimento por detrás também, né, que a gente não vê, não percebe, sobre sistematizar, botar isso no ar. Como é que você faz isso para operacionalizar? Como é que você faz para isso chegar até as pessoas, né? E aí, dessa parte do auxílio emergencial, eu acho assim que foi um projeto muito rápido que os caras botaram lá. As pessoas, pô, o governo tá... Gente, tem que organizar o negócio, né? E aí acabou sendo a quantidade, a expectativa inicial, acho que era de 50 milhões de pessoas que fossem pedir esse benefício. Até semana passada, nos pronunciamentos, chegou-se em mais de 11 milhões acima, então, né, que é esperado pelo governo. Mas acho que foi, nesse sentido, o pessoal lá da Caixa Econômica fizeram um trabalho bem rápido. Bom, vamos para a próxima. Essa também é outra que tem dado bastante discussão e bastante dúvida, que é a 936, que ela fala sobre a redução da jornada de trabalho e suspensão de contrato. Então, assim, lá logo no começo, quando a gente estava falando sobre calamidade pública, o decreto, é que ele acionou automaticamente o artigo 503 da CLT, que fala sobre a redução da jornada de trabalho em 25% e automaticamente a redução da remuneração. O artigo 503, se utilizado, ele não pode ser utilizado com a medida provisória 936. Você utiliza o 503 ou você utiliza a medida provisória 936, tá bom? E assim, eles têm impactos diferentes, né? Aqui, basicamente, se você utiliza a 936, você tem o objetivo de os benefícios que se tem dele financeiros
também é de garantir a continuidade do trabalho, né? A permanência do trabalho do empregador. Então, ele está permitindo que a empresa faça redução da jornada de trabalho em 25%, 50% e 70%, com a redução dos salários por até 90 dias. O que acontece? Você pode optar por fazer a redução da jornada de trabalho, mas ela só pode durar por 90 dias. Então, nós estamos agora no final de abril, você teria, e isso dura somente durante o estado de calamidade, tá, gente? Então, assim, se a data de encerramento, que é 31 de dezembro, for antecipada, esse benefício também é antecipado, tá bom? Então, se de repente você optar, não, eu vou tomar a decisão de suspender a jornada de trabalho em outubro, novembro, dezembro. Se a data for antecipada de 31 para, digamos, 30 de novembro, você já não consegue mais ter essa redução da jornada de trabalho em dezembro. Então, você pode se beneficiar desse programa até 31 de dezembro, tá bom? E aí, o que acontece? Durante o período de redução, suspensão do contrato de trabalho, o Ministério ele vai ser responsável por pagar auxílio aos empregados e a empresa precisa manter os benefícios. O que seria manter os benefícios? Plano de saúde, essa parte de alimentação, e aí ela deveria manter isso durante esse período. Tem uma regrinha que está falando sobre as empresas que faturaram em 2019 um valor acima de 4 milhões e 800, né, 4,8 milhões. Se suspenderem o contrato de trabalho, estão obrigadas a pagar 30% dos salários. Então, assim, só para não confundir, a MP 936 ele fala sobre redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Então, redução da jornada, você pode fazer ela por 3 meses e você tem 3 sets que você pode utilizar: 25%, 50% e 70%. A suspensão do contrato de trabalho seria o quê? Uma licença não remunerada. A pessoa continua empregada, mas você não tem que pagar salário para ela. Essa suspensão, ela pode durar por 60 dias. Seriam 2 meses. Tudo bem? Então, voltando. Redução da jornada de trabalho, 90 dias. Suspensão do contrato de trabalho, 60 dias. E aí, o que acontece? O governo, ele entra para poder auxiliar as empresas nisso. Só que ele faz algumas regrinhas. Empresas que, em 2019, faturaram acima de 4,8 milhões, que resolverem aplicar o contrato de suspensão de trabalho, elas têm que pagar pelo menos 30% do salário. Então, se a empresa faturou 5 milhões, eu não vou poder utilizar desse benefício? Pode, mas aí você é obrigado a pagar 30% do salário. E aí, por que isso? Porque o governo entende que essa empresa, economicamente falando, ela não teria esse grande problema. Ela pode usar esse benefício, mas não teria tanta questão de caixa. E às vezes nem isso é uma verdade, porque eu posso faturar 10 milhões e ter um prejuízo de 15 milhões de reais, né? Que nem o governo mesmo, a gente quando estava estudando essa medida provisória 936, eu falei, quer dizer que o governo pode já estava prevendo prejuízo de 120 e poucos bilhões. Mas eu não posso ter prejuízo, né? Tipo assim, porque posso estar uma empresa, posso ter faturado acima de 4,8 milhões, mas pode ser uma empresa totalmente com prejuízo, negativa, né? E aí, nessa regrinha, o governo não deu esse benefício. Então, o que acontece? Nesse sentido, é muito importante que tenha uma comunicação especial para o governo para poder fazer. Por que o governo fez? O Ministério da Economia e sindicatos vai fazer a seguinte coisa. A regra do seguro-desemprego, vai utilizar a regra do seguro-desemprego para poder para poder repor esse salário que foi cortado do empregado. Mas ele vai usar a regra do seguro-desemprego. Então, vamos lá. Para quem sofreu a redução de 25%, o governo vai lá e fala assim, olha, se você estivesse recebendo seguro-desemprego, o valor seria tanto. Eu vou aplicar o percentual de 25% sobre esse valor que você teria recebendo como seguro-desemprego. E aí o governo paga para ele esse valor. Poxa, mas se a pessoa estiver 2, 3 meses contratada na empresa? A regra é a mesma. Esse fundo, né, de apoio,
independente se ele está recentemente na empresa ou não, mas o governo vai conceder. Então, só repetindo essa parte de redução, eu fui lá, tinha R$ 1.000, vamos lá, R$ 1.000 era o meu salário. E ele foi reduzido em 25%, que dá R$ 250. E aí eu teria que receber 750. Aí eu pego esse 25, aí o governo fala assim, olha, você, se estivesse recebendo o seguro-desemprego, Thaís, hoje, pela regra do seguro-desemprego, você estaria recebendo R$ 800 e não 1.000. Eu vou pegar e aplicar 25% sobre esse valor que eu estaria te pagando como seguro-desemprego, porque é quanto salarial. E aí você receberia 800, 160, R$ 200 de auxílio-benefício, né? Que é o que seria assim, seguro-desemprego durante esse período. E aí, para as pessoas que tiverem um contrato suspendido pelos 60 dias, que é essa licença não remunerada, elas recebem também esse seguro-desemprego, recebem um montante lá conforme a regra do seguro-desemprego, como se elas tivessem a mesma regra. Tipo, se elas tivessem sido desligadas, qual é o valor de seguro-desemprego que estaria sendo pago? Aí, nesse caso de quem está com o contrato suspenso, o valor é integral, não é proporcional. Exceto para aquelas empresas que têm acima de 4,8 milhões, que elas precisariam, na verdade, como vai pagar 30%, o restante, os 70%, entra na regrinha para poder descontar, ainda consegue um pouco de benefício nisso, tá bom? Como é que você como empresa, como é que você consegue fazer, como que você deve fazer, né, para poder acionar isso? Então, o empregador, ele precisará, você, a empresa, enviar as informações e os acordos assinados por ambas as partes, né? Para o Ministério da Economia e para o sindicato, se tiver existido um acordo coletivo no prazo de 10 dias, contado da data de celebração do acordo. Então, eu fiz um acordo individual hoje com você. Só com você, João. Então, eu tenho que ir lá pegar, eu tenho até 10 dias depois que eu celebrei esse acordo e enviar informação para o Ministério da Economia. Porque se eu não mandar essa informação, eu não consigo acionar esse benefício do seguro-desemprego, né, que é dado pelo governo. Eu resolvi fazer com o João e com a Maria, com os dois. Posso fazer um acordo coletivo e eles assinam? E eles assinam, né? Fazer um acordo? Pode fazer. Então, fez o acordo, deu certo? Aí manda o acordo para eles, tá bom? Se eu não fizer em 10 dias, o que acontece? Se você não fizer em 10 dias, você vai ter que fazer os pagamentos normais e não vai conseguir ser aplicável, né? E vai ter que fazer até que seja prestada a correta apresentação e comunicação para o governo, tá bom? Só que aí, lembra das regrinhas? Tem mais uma regrinha também. Só um minutinho, deixa eu tomar um pouquinho de água. A empresa que optar e recorrer à suspensão ou redução de trabalho, né? Optar por uma dessas duas opções, ela não vai poder desligar sem justa causa por igual período. Caso contrário, vai ter que indenizar o empregado, que entra na tabela de indenizações. Por que que isso faz diferença? Porque no caso que você desliga sem justa causa, tem uma regrinha que fala, por exemplo, se você faz a redução da jornada de trabalho de 25%, aí quanto que é o salário em caso de rescisão? 50. E aí tem comparativo, né? Se você faz em caso de rescisão, quanto você suspendeu a pessoa nesse período? Quanto que fica o valor da rescisão? Então, o governo colocou uma tabela também para você poder não desligar. E aí tem uma outra coisa também. Quando você dá a parte de redução de trabalho, ele teria 90 dias depois, você tem a manutenção do emprego, que a gente fala. Deixa eu até pegar aqui da anotação certinha. Opa, só um minutinho. Isso, 90 dias. Depois que se você, por exemplo, digamos que você faça um acordo com ele de suspender o salário, né, de redução de salário, e aí ele termine em dezembro. Aí você tem somente mais 90 dias, eles têm que mantê-lo no mínimo 90 dias.
ele também tem uma garantia ali de estabilidade que você não poderia. Só que assim, a estabilidade, ela só starta se você aplicar a medida provisória 936. Então, se você não aplicou a medida provisória, por mais que passe do período de estado de calamidade pública, ela não starta a estabilidade se você não acionar, fazer a suspensão ou a redução do salário temporariamente. Tudo bem? A informação, por onde a informação deve ser enviada? Através do empregador web. Eu não sei se vocês conhecem, né? Para o microempreendedor através do empregador web. Se a empresa tem um grande volume, tem a opção de robô para preenchimento automático já disponíveis no mercado. O pessoal trabalha rápido, gente. Tem gente trabalhando muito rápido. Tem característica indenizatória, ou seja, não... gente, isso é muito importante. Eu coloquei aqui. Durante esse período, esses 3 meses de redução de salário que vocês tiverem pagamento do opção, ele tem característica indenizatória. Esse período que você estiver pagando, ou seja, não vai incidir INSS nem FGTS. E para o empregado, não vai ter incidência de imposto de renda. Ó, isso é bem legal. E também não vai compor a base de cálculo da declaração do ajuste anual. Bem legal essa parte, né? Eu acabei colocando aqui. Essa parte indenizatória é fenomenal. Novamente, consulte os coleguinhas, mais pessoas para poder fazerem essa parte de projeção. Vamos para a medida provisória 944, que é o financiamento da folha de pagamento. Esse assim, vale a pena estudar. Por quê? Esse benefício, o governo, apesar que ele fez algumas coisinhas, algumas regras, dizendo assim, só vale se o banco que você estiver fazendo relacionamento você estiver com um vínculo do pagamento de salário, que é a contratação do produto de pagamento de salário por aquele banco. Então, só vale se você tiver com esse vínculo. Também indicou os bancos, né, que teriam trabalho, quais são os bancos que eles estariam trabalhando em conjunto. Mas, assim, acho que vale a pena porque é um recurso barato. A gente está falando de uma taxa de juros de 3,75% ao ano. Então, é um valor relativamente barato e é uma oportunidade para poder se organizar, né, financeiramente. Então, para quem que está aplicável esse benefício? Empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões, até 10 milhões. Folha de pagamento processada pelo banco e sujeita à aprovação. Lembra que eu estava falando das certidões negativas? Às vezes a empresa está com dívida no governo, ela está com problemas, ainda está sujeita à aprovação de crédito. O banco está concedendo, mas como a corresponsabilidade direta é do banco, foi acordo que os bancos fizeram com o governo, então ainda está sendo feita análise de crédito. Esse empréstimo você teria que pagar em até 6 meses, né? Quer dizer, após 6 meses. Então, assim, você pode finalizar até 2. Vamos lá, vamos começar tudo de novo. Acho que eu fui um pouco confuso, vocês me perdoem, mas vamos lá. Medida provisória 944, que trata sobre o financiamento da folha de pagamento. Você pode financiar até 2 meses da folha de pagamento, limitado a 2 salários mínimos por colaborador. Então, eu tenho o João, de novo, ou o João e a Maria. Eu tenho o João e eu tenho a Maria. O João recebe R$4.000 e a Maria recebe R$2.000. Eu vou financiar os dois, só que limitado a 2 salários mínimos por pessoa. O que sobressair disso, eu teria que pagar, tá bom? Essa possibilidade do financiamento, ela pode se juntar, de repente, com o valor da redução lá da jornada. Como não tem a ver, isso é uma questão da aprovação do financiamento, que você vai tomar com terceiros, que o governo conseguiu esse benefício, é possível, nesse momento, dar uma juntada nesses valores. Tudo bem? O crédito, ele é pago diretamente para o empregado. Por isso que a exigência do governo é que a folha de pagamento esteja sendo processada pelo banco. Porque a preocupação dele é que as empresas peguem esse valor para elas utilizar para outros fins e não para garantir o pagamento do empregado. Então, a empresa precisa ter vínculo com o banco. Uma vez ela tendo vínculo com o banco, o banco vai lá e acredita o dinheiro diretamente na conta do empregado. Válido por 2 meses.
Tem alguns bancos que estão fazendo algumas regras. Por exemplo, o Banco Itaú, que a gente deu como exemplo, ele falou assim que ele só faz 2 pagamentos. 2 meses, 2 pagamentos. Se a sua empresa ela tem adiantamento e ela tem salário, ele só vai pagar um dos dois, ele não vai pagar os dois. Então, talvez valha a pena fazer a análise de antecipar o pagamento do salário. Antecipar ou tirar o vale, que aí é uma coisa que tem que ser discutida, né, internamente. Mas isso, eu estou dizendo, isso, especificamente o exemplo que a gente trouxe é no caso do Banco Itaú. Uma vez tomado esse empréstimo, você tem até 6 meses para pagar esse financiamento e você pode parcelar em até 36 meses. Tudo bem? Se você demitir a pessoa, não demitir sem justa causa, até 120 dias após a contratação, não faça isso, porque você pode ter que antecipar a data de contratação do financiamento. Então, vocês estão vendo, você vai lá e exige, você tem esse benefício financeiro, mas você tem uma certa estabilidade de 4 meses da pessoa quando você contrata isso. Então, também tem que pensar. Vale a pena pelo recurso? Gente, vale a pena porque é um... Mas se você tem uma expectativa, de repente, ou você está indeciso, se você vai ter que fazer algum desligamento, então não considere essa pessoa para poder... Não considere essa pessoa para poder incluir nesse processo. Porque se você desligá-la sem justa causa, desliguei por questão de redução de custo, aí você vai ter que pagar. Vai ter que... É chamado de convenience. São penalidades de contrato. Aí você vai ser obrigado a antecipar o financiamento, né, até 60 dias antes da última parcela, tudo bem? Também a não observação do prazo ou das regras que só podem ser empregados, não podem, tem que ser com vínculo, se for comprovado que não é empregado, outras informações. Tudo causa, você tem quebra de contrato e isso faz com que a dívida seja antecipada, tá bom? Se a empresa ela tem salários mais baixos, isso faz com que o valor assim, emprestado diminua sensivelmente. Então, você tem uma dívida menor. Dá um fôlego? Dá, mas você tem uma dívida menor. Faz o pagamento da totalidade da folha, seja no adiantamento ou no dia do pagamento. Que é uma sugestão que a gente está fazendo. Que se você tiver esse problema de 2 pagamentos, tudo. E aí, novamente, inclua isso no fluxo de caixa. Porque você pode ter a postergação de imposto, aí você depois tem essa questão do financiamento de folha, né? Depois a gente tem parcelamento do FGTS, né? Então, olha só, lembra que eu falei lá no começo? Se organize, porque depois isso pode acabar virando uma bola de neve. Como que você faz para poder acionar? Entrando em contato com o banco que a sua empresa tenha relacionamento comercial. Encerrando a 944, vamos para a portaria 139. A portaria 139, ela está formalizando a prorrogação de vencimentos do PIS e COFINS e do FGTS. PIS e COFINS, você tem PIS e COFINS sobre faturamento e para as entidades sem fins lucrativos, entidades do terceiro setor, instituições, condomínios, por exemplo, você tem o PIS sobre a folha. Então, entra nessa regrinha aqui também, tá bom? Então, posterga o PIS e COFINS das empresas de lucro presumido e lucro real dos meses de março e abril. Do vencimento de 24/4 para... posterga, né? Vamos lá, 24/4, que é de março, para 25 de agosto. E do mês de abril, vencimento de 25 de maio para 23/10. Posterga o INSS para as empresas, também está postergando o INSS, nessa mesma regra, da competência do mês de março, de 20/4 para 20/8, e de 20/5, que é referente à competência do mês de abril, para 20/10. Então, no caso do INSS, só para poder lembrar, no caso do INSS, aqui é a cota patronal, que é a possibilidade de postergar o pagamento. Então, lembra que eu falei lá atrás, quando a gente estava falando sobre a medida provisória 932, que ele fala sobre a redução das alíquotas do Sistema S? Ele também falava lá de março, abril e maio. Aqui a gente está falando de março e abril também. Então, tomar cuidado com essas datas. Só que da medida provisória 922,
desculpa, falei errado, da medida provisória 932, a gente está falando da redução das alíquotas S. Redução. Aqui na portaria 139, está sendo dito sobre a possibilidade da postergação da data de vencimento das guias do mês de março e abril. Está sendo falado aqui de postergação na primeira 4 meses, né? Mais 4 meses, abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses. E no caso da de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Então você pode jogar para frente. Mas você precisa segregar, as guias vão ter que ser emitidas de formas separadas, para você poder conseguir que é só sobre a cota patronal. E elas podem ser postergadas, e é lembrando que tem que ser preenchido o campo certo, né? Porque você tem lá o valor específico para isso, tudo bem? Tomem cuidado sobre controlar. Essa parte do refis, eu coloquei até aqui uma menção, esse refis é um parcelamento do governo que trata sobre as dívidas das empresas. É uma lei, o refis é sempre suportado por uma lei. Lei do refis, a última acho que foi 11.941, já tem uns 2, 3 anos sobre isso, e aí o governo, ele emite no ano a lei. Diante de todo esse cenário, a gente acredita que esse ano ele venha soltar um novo refis, mas não é certeza, tá? Então não se garantam com isso. Mas se ele soltar um refis vai ser bom, porque muita empresa vai estar endividada, não vai pagar os impostos, mesmo com todas essas possibilidades e benefícios, e geralmente o refis é sempre sobre o imposto federal. Então, ok, a portaria 139, vamos para a medida provisória 946. A extinção do PIS/PASEP e a liberação do saque do fundo de garantia. A extinção, isso aconteceu em 30, quer dizer, essa medida provisória, ela foi publicada no dia 7 de abril e ela tem uma pegadinha. Ela foi publicada no dia 7 de abril e ela tem a validade até 7 de junho. E aí o que acontece? Ela publica no dia 7 de abril, dizendo que em 31 de maio vai ser extinto o fundo PIS/PASEP. E aí tudo que tiver dentro do PIS/PASEP, de ativos e passivos, vão ser transferidos para o fundo de garantia, para o fundo, né, para o FGTS. Essa ação também faz um pouco de sentido, entre aspas, que aí algumas pegadinhas tem aqui, porque o governo está bancando a parte de quem recebeu redução ou suspensão salarial. Ele está se utilizando lá seguro-desemprego, tudo para poder utilizar. Mas aí o PIS/PASEP foi transferido para lá, esse fundo, para poder dar suporte. E aí, o que foi autorizado? Trabalhadores com contas ativas ou inativas. O que é ativa? Ele está empregado. Ou inativa, ele está desempregado e já aquela conta não é mais nada depositado. Que ele possa fazer saque de até R$ 1.045. Entre 15 de junho e 31 de dezembro. Quais que são as pegadinhas nessa medida provisória 9436? Primeira coisa é que essa medida provisória, ela vence no dia 7 de junho. Se ela não for aprovada em lei ou postergada, ela perde a validade, porque só pode ser possibilitado o saque a partir de 15 de junho. De 7 de junho para 15 de junho. Então, se em 7 de junho não tiver aprovação ou postergação, então ela cai, esse benefício ele cai. Já é a primeira pegadinha aí, que aí tem que ficar atenta com o prazo. A segunda pegadinha que a gente tem é o seguinte, o PIS/PASEP, ele era um benefício do governo. E aí, uma vez que ele fala que ele transfere o fundo do PIS/PASEP, você está sacando o seu próprio fundo de garantia. Então, o trabalhador, nesse sentido, ele está perdendo o PIS/PASEP dele, né? Que era sempre sobre o salário. Então, a data, ponto de atenção que eu tenho, assim, bem sério, é que a data de início do saque é após o vencimento da medida provisória. Se não houver renovação ou conversão em lei, esse benefício ele pode ser extinto. E outra coisa também, o cronograma de saques ainda não foi definido, porque o governo, que nem aconteceu no passado, você podia sacar o FGTS, mesmo você não tendo aquelas condições mínimas, né? Porque o fundo de garantia pode ser sacado em condições de compra de um benefício ou, de repente, da existência confirmada de algumas enfermidades, né? Questão de saúde, pessoas portadoras da HIV, aí também pessoas com problemas de câncer, né? Também podem ser aposentados.
Tem algumas situações em que autoriza que você possa sacar o fundo de garantia. No passado, para movimentar a economia, foi autorizado o saque do fundo de garantia das pessoas que não estivessem nessas condições. E aí o governo colocou um cronograma, porque senão vai fazer aquele montoado de gente, aquele vucu-vucu. Então, nesse sentido, tem que ficar atento, porque o cronograma ainda não foi definido, não foi apresentado. Por quê? Por que o cronograma não foi? Porque o início do saque previsto, ele é após o vencimento da medida provisória. Então, assim, acredito que o governo esteja ou elaborando ou com esse cronograma já pronto, mas ele só vai divulgar se a medida provisória for renovada ou convertida em lei, tá bom? Então, para poder ficar, eu acho que essa parte, eu acho que é legal vocês, para a empresa, ela não tem impacto, né, essa medida provisória, mas ela vale como instrução, porque ela pode auxiliar os teus colaboradores, a família deles, porque assim, às vezes a gente vai estudando a lei, vai fazendo, vai abrindo, a gente acha que o foco da lei é somente aquela pessoa, mas o foco da lei é aquele resultado todo social em volta, né? A gente sempre recomenda, ainda mais agora, não é só para você. Compartilhe isso, né, com a família, vizinho, amigos, né? Porque, de repente, desse benefício, porque acaba tendo todo um benefício social em volta. Tudo bem? E aí, eu acho que, bom, acho não, né? De certeza. Praticamente a gente, olhando aqui meu cronograma e a relação, isso. Praticamente a gente se encerrou de falar de toda a parte de legislação, do que a gente relacionou aqui, né? As principais para poder destacar, para conversar com vocês nesse momento. Nessa apresentação também, que eu comentei, o governo ele tem alguns sites para poder colocar o site Vamos Vencer, depois o quadro com todas as alterações legais, ele também disponibilizou. Estou deixando o link aqui para vocês também. Também deixei o link do financiamento da folha de pagamento, um FAQ do Itaú. Por que Itaú, Thais? Porque a gente pegou Itaú, talvez fosse mais fácil para poder dar uma ajuda no passo a passo desse pedido do financiamento de salários. E a gente também deixou aqui um link que é uma ajuda que a gente fez lá na minha empresa, que aí eu vou apresentar a empresa na sequência, que a gente fez um plantão Covid-19 com os principais impactos de empresa, parte fiscal, trabalhista, empresarial nesses dias. Talvez seja uma breve interpretação, menção do que aconteceu nesse período. Então, também deixei o link aqui de uma ajuda, de um FAQzinho, que de repente eu possa estar auxiliando vocês, né? No começo da apresentação, eu falei, meu nome é Thaís Pinheiro, eu sou uma das founders da Conube, uma plataforma única para as empresas resolverem sua vida fiscal, financeira, contábil. A gente, menos burocracia, a gente trabalha com uma forma de apoio de parceiros de verdade das empresas, né? É muito mais uma contabilidade consultiva, e tudo isso com apoio de tecnologia a nosso favor, a tecnologia é nossa, a inteligência artificial é nossa também, que a gente faz tudo. Então, a gente atende os segmentos, todos os segmentos e de todos os portes, nas áreas tanto contábil, fiscal, folha de pagamento, junto com a nossa plataforma, é claro, né? Aqui eu deixo meu contato, se vocês precisarem entrar em contato, falar alguma coisa, fico à disposição, o site da nossa empresa, o link anterior desse slide anterior, logo o primeiro, é o do Nosso Ajuda. A gente disponibilizou isso não somente para os clientes, mas a gente também disponibilizou para todo o mercado, como apoio para os grandes, médios e pequenos empresários. A gente acredita de verdade no compartilhar conhecimento. E é por isso que a gente está participando dessa ação da GUP aqui junto com vocês, todos os clientes da GUP, né? Que eles estão preparando com tanto carinho. Então, a gente está participando dessa ação de compartilhar esse conhecimento, tanta coisa. Eu espero ter auxiliado, eu espero que a gente tenha tido um bom resultado, que tenha dado certo. Se tiverem dúvidas, a gente vai conseguir conversar amanhã na mentoria. Obrigada por tudo, boa sorte para nós, fiquem em casa, cuidem de vocês, dos seus. Um beijo, obrigada e até uma próxima.